Deixar de falar hoje sobre a Páscoa, né? Não só porque nós estamos nesse dia, mas é porque nós precisamos pensar sobre essas coisas e não só passar por isso de forma como simplesmente comendo, bebendo, dando-se em casamento, mas a gente precisa pensar naquilo que Deus fala através das festas, através do Antigo Testamento. E Haroldo tem um livreto que depois eu quero muito a gente estudar ele. Haroldo tem um livreto que ele pega todas as festas judaicas e ele faz um panorama de tudo que o Senhor está preparando. Obrigado. Tudo que o Senhor está preparando para os últimos dias através e como as festas, a gente consegue ver Jesus nas festas, irmãos. E aí eu lendo sobre isso e vendo um pouquinho sobre a Páscoa, irmão, você vai ver como que Deus costurou as coisas de forma tão bela para que a gente conseguisse hoje chegar e desfrutar e olhar para isso e falar assim, cara, parece que foi tudo encaixado como um quebra-cabeça certinho para que tudo culminasse na nossa salvação. E é isso que eu quero conversar um pouco com vocês aqui, irmãos. Porque a Páscoa, irmãos, ela não é apenas uma história do Antigo Testamento. Ela não é só uma forma de nós nos reunirmos e nos lembrarmos, mas ela é uma revelação espiritual, irmãos. A Páscoa, ela é uma revelação de Deus espiritual para nós hoje. Para nós aqui. Aqui, no momento da adoração, o Senhor começou a falar sobre ressuscitar, nos livrar, nos liberar de novo, nos trazer de vida de novo. Então a Páscoa é muito mais do que uma festa. Ela é uma revelação espiritual, amém? Só que tem uma coisa, irmão, se a gente for pegar e a gente vai ler o texto, a Páscoa não começa com a celebração, irmãos. A Páscoa não começa com a festa. Ela começa com um decreto de morte. A Páscoa começa com a noite de tensão. A Páscoa, ela começa com a noite de medo. Ela começa com a noite de decisões. E aí eu queria que a gente abrisse aí em Êxodo 12. Nós vamos tentar ler o máximo possível aqui. Êxodo 12, vamos correr. Tentei mudar aquela versão ali, vamos ver se é melhor. Olha, Êxodo 12, 1. Quem achou? Amém? Posso ler? Êxodo 12, 1 diz: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. 4. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. E em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes das laterais e no altar das portas de cada casa, das casas onde comerem o animal. 8. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e o comerão acompanhado de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. 9. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. 10. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido até antes do amanhecer. Essas são as instruções para o quanto fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés
e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Então o Senhor está aqui estabelecendo a Páscoa dele. E aí ele continua, do 12. Nesta noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, e a praga da morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração. A Páscoa, irmãos, não começou com a festa. Ela começou com um decreto. Deus falou para o povo: pegue o cordeiro, leve para sua casa, prepare ele, faça uma refeição, porque eu vou passar pela terra do Egito. E o sangue que vocês pegarem desse cordeiro, vocês vão colocar nos umbrais das portas, e o anjo da morte vai passar, e quando ele passar, ele vai olhar o sangue. A casa que não tiver o sangue, ele vai matar todos os primogênitos. Quer ser do Egito, quer ser animais, quer ser estrangeiros. Então, Deus estabeleceu um decreto de morte. Então, irmãos, o que nós lemos aqui no capítulo 12 é que Deus, ele vai sim libertar o povo. Porque o objetivo de Deus é: comam, estejam preparados, não foi isso que é a instrução? Estejam vestidos, com as sandálias nos pés, por quê? Porque na hora que Deus fala, ó, chegou a hora, capa o gato. Todo mundo vai ter que sair correndo. Mas antes disso, Deus mandou que eles se sentassem à mesa, que eles comessem juntos, que eles partilhassem de quem? Do cordeiro. E Deus ainda deu instrução. Aqueles onde a casa tem poucas pessoas, você se junta com um vizinho e aí vocês todos vão comer. Mas é para ficar dentro da casa. Alguma semelhança, irmãos? Então, o texto de Êxodo 12, ele vai nos mostrar que Deus está sim libertando o povo. Mas a gente vai ver uma revelação aqui de um princípio eterno, irmãos. Que o juízo vem. E isso é certo. Mas Deus também prepara um escape. Porque Deus é assim, irmãos. Ao mesmo tempo que Deus revela o seu juízo, Deus também revela a sua misericórdia. E isso revela quem Deus é, irmãos. Porque Deus é justo. Ele não ignora o pecado. Mas ele também é quem? Misericordioso. Porque esse mesmo Deus que falou que iria passar sobre o Egito, que iria passar pelas casas, esse mesmo Deus deu uma palavra de salvação. E deu a instrução. Se você pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta, na hora que o anjo da morte passar, você está livre. Deus é justo, irmãos. Deus poderia matar todo mundo, não poderia? Deus poderia. Deus é Deus, irmãos. Deus poderia passar a faca em todo mundo. Mas o seu amor é tão glorioso que ao mesmo tempo que ele executa a justiça, ele libera a salvação. Amém? Então, irmãos, a Páscoa, ela começa a mostrar para nós essas duas realidades. A justiça de Deus e a misericórdia de Deus. E quem conecta essas duas coisas? O Cordeiro. A justiça e a misericórdia. E no meio da justiça e de misericórdia está o Cordeiro conectando essas duas coisas. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que não se pode conseguir a justiça de Deus sem o Cordeiro.
Porque na hora que Deus executar a justiça, irmãos, Ele não vai olhar para mim. Ele não vai olhar para você. Ele vai procurar os traços do Cordeiro. E é isso que eu quero desenvolver aqui, irmãos. Sem o Cordeiro não há salvação. Sem o sangue não há livramento, irmãos. Porque Deus decretou, na hora que eu passar pela casa, a casa que não estiver o sangue, vai morrer. Mas a casa que estiver o sangue, essa terá salvação. Então, a Páscoa, irmãos, não é sobre um cordeiro, mas é sobre o Cordeiro, Jesus. A Páscoa aponta para Cristo, aquele que se entregou como Cordeiro imaculado. Para quê? Para que o sangue dele fosse derramado sobre a minha casa e sobre a sua casa. Eu poderia parar a mensagem aqui agora, irmãos, porque isso basta. Porque esse é o Evangelho, irmãos. Não existe outro Evangelho. Como Paulo falou, se alguém estiver falando outro Evangelho para você que não esse, é anátema. Não existe outro Evangelho. Não existe vida cristã sem cruz. Não existe vida cristã sem Jesus. Não existe igreja sem Jesus. E eu quero desenvolver com vocês aqui, irmãos, porque para a gente entender profundamente a Páscoa, irmãos, nós precisamos perceber que o que Deus está falando em Êxodo 12, não é só instruções, irmãos. Deus não está dando apenas instruções, irmãos, mas Deus está revelando um sentido profético daquilo que um dia irá acontecer. Deus está desenhando essa mensagem, irmãos, com cada detalhe, cada ordem e cada elemento, irmãos. Você vai ver quais são os elementos que tem ali: o cordeiro, o sangue, a justiça. Nos últimos dias, virá dias terríveis. Alguma semelhança com isso que eu estou falando? Nos últimos dias sobrevirá, o sol vai se apagar. Densas trevas virá sobre a terra. Mas aqueles que estiverem com o sangue na porta da sua casa, esses serão livres da justiça. Sabe por quê? Porque Apocalipse diz, irmãos, que virá um anjo e ele vai fazer a mesma coisa do que ele fez no Egito. Então, irmãos, o que nós lemos aqui em Êxodo 12, ele aponta para algo maior, irmãos. É o primeiro sinal do que Deus está fazendo. E aí eu quero aprofundar um pouco no texto aqui, irmãos. E a gente vai ver a primeira coisa que Deus... Olha como é que o texto começa. Projeta aí para mim, 12, 1. Sabe o que Deus começa a fazer, irmãos? Deus começa tudo de novo. Pode deixar, irmão. Pode ficar tranquilo, deixa. Fica tranquilo. Fica na paz, nós já estamos acostumados. Relaxa. Olha o que Deus faz, irmãos. Olha o que Êxodo 12, 1 vai dizer. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. 2. Este será o primeiro mês do ano para vocês. Aí eu te pergunto, não havia calendário? Será que eles estavam perdidos no tempo? Não, irmãos. Porque os israelitas, eles estavam no 7º mês do calendário. Mas de repente Deus ordenou que aquele seria o primeiro mês do primeiro ano. É como, irmãos, Deus está estabelecendo que tudo começou de novo. Aquilo que estava vindo até aquele momento, irmãos, acabou. Deus falou assim, agora está estabelecido na Páscoa que tudo está começando novamente. Por isso que Deus fala, este será o primeiro mês do ano para vocês. O que a gente pode tirar de lição disso aqui, irmãos? De que Deus não está organizando a vida dos caras. Deus não está organizando a vida nossa. Deus não entra para organizar a nossa vida, mas Deus entra para fazer, sabe o quê? Começar uma nova história.
Se você chegou aqui e sua vida está bagunçada, irmãos, eu quero dizer para você hoje que na Páscoa há uma nova história para se viver em Deus. Não é organizar a vida, irmãos, é jogar tudo fora, é esquecer do que passou e começar uma nova história. Isso quando Jesus entra na nossa vida, é isso que acontece, irmãos. É literalmente uma Páscoa. Talvez você não lembre o dia que você se converteu. Talvez você não vai lembrar, mas eu posso dizer o seguinte, irmãos. Se você se converteu de verdade, você vai lembrar que naquele dia parece que a sua vida mudou completamente, né? Você olha e fala assim, ué, eu era assim e agora eu sou assado. Eu pensava assim, agora... Aí eu digo para você, de fato, a Páscoa passou na sua vida. Por quê? Porque Deus começou um calendário novo, irmãos. E a Páscoa é esse início, o primeiro ano. A partir de agora, de tudo que vai fazer, vai ser guiado por esse calendário de Deus. E não mais pelo calendário do Egito. Porque os israelitas estavam vivendo pelo calendário do Egito, irmãos. Só que agora Deus mexe e fala, agora é um novo calendário. É o meu calendário. Eu estou estabelecendo uma nova história. Porque, irmãos, o que Deus está mostrando para nós aqui? Que a Páscoa ela não é uma continuidade, ela é uma ruptura. É uma ruptura porque o passado agora ele perde o seu domínio. E um novo tempo se inicia. Uma nova identidade nasce, irmãos. Porque naquele tempo ali os caras estavam escravos. Eles eram escravos dos egípcios. Só que Deus, ali nós estamos falando que essa era a última praga. Eles já tinham passado por todas as pragas, irmãos. E Deus dando livramento. Só que quanto mais pragas vinham sobre ele, Faraó fazia o quê? Colocava mais trabalho. Faraó colocava mais coisas para que eles se esquecessem de Deus. Mas Deus levantou um libertador. Que não permitiu que eles se esquecessem. Então Deus agora estabelece, irmãos, esse novo tempo. Olha o que 2 Coríntios 5 vai dizer. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É isso que Deus está falando para nós hoje aqui, irmãos. Tamires até pegou um salmo que diz, há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou a minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Esse é um salmo que eles estavam cantando depois que eles saíram, irmãos. Porque Deus restaurou a nossa sorte. Essa é a palavra de esperança que nós precisamos nos lembrar todos os dias da nossa vida. Beleza, irmãos? A gente faz Páscoa, a gente come chocolate. Eu não gosto, não. Chocolate, não. Mas eu gosto de torta. Eu gosto de comer, irmãos. Uma pizza, olha, deu para perceber, né, irmãos? Que o churrasco, né? Cuidado com o sal aí, me ajuda. É muito bom, irmãos. Mas se você percebe... Tá gravando, né? Deixa quieto. Depois nos bastidores eu falo. Então, irmãos, Deus não reforma o velho. Nós já pregamos isso aqui. Deus não faz uma reforma naquilo que é velho, irmãos. Deus estabelece um novo. Lembra do odre velho e do odre novo? Deus não falou para a gente ser um odre velho e pegar um vinho novo e restaurar o odre, não. Deus falou, é odre novo. É odre novo. Então, irmãos, quando Jesus passa pela nossa vida, essa nova história acontece em nós. Porque, como eu falei, antes da Páscoa, os israelitas viviam em função do Egito. Mas depois da Páscoa, irmãos, escuta isso, ó. Depois da Páscoa, Israel passa a viver em função de Deus, irmãos. Qual era a agenda do povo de Israel antes da Páscoa? Trabalhar. Não era, não? Era trabalhar. Tanto é que Moisés chegou lá diante de Faraó e falou, Faraó, deixa o meu povo ir cultuar lá no deserto. Porque os egípcios escravizavam o povo, os israelitas. Então a vida deles era um trabalhar. A agenda deles era essa. Em outra cultura, em outro regime, em outra vida. Era outro movimento, era outro calendário. Eram as festas aos deuses.
Era tudo isso, irmãos. Eles estavam movidos por isso. Só que Deus falou o quê? Deus agora estabeleceu esse novo tempo. E nesse novo tempo agora, eles iriam fazer o quê? Eles iriam para o deserto. Fazer o quê? Sacrificar e adorar ao único e verdadeiro Deus. Então agora, a agenda deles já não estava mais condicionada ao trabalho. Pegou aí? Pegou, irmão? Pegou? Porque agora, irmãos, antes do trabalho, eles tinham a devoção. Antes de se entregar ao trabalho, eles tinham tempo de adoração, irmãos. Eles tinham tempo de sacrifício e devoção ao único e poderoso Deus. E a referência agora mudou, irmãos. Porque antes da Páscoa, irmãos, eles eram guiados e viviam presos a um passado, irmãos. Só que agora, depois de Cristo, depois da Páscoa, eles são guiados por Deus. E aí todo mundo conhece a história, né? Eles são levados ao deserto, ficam lá 40 anos sendo guiados por Deus. Porém, eu não sei que música é, mas tem uma música aí, né? Que fala sobre deserto. Irmãos, mas deserto não é lugar de choro, irmãos. Deserto é lugar de provisão. É o lugar que Deus revela o seu amor. Você me leva ao deserto para o quê? Para falar de amor. Deserto, irmãos, é lugar de provisão de Deus. O povo não passava fome no deserto, não, irmãos. O povo não passava sede porque Deus providenciava água. Durante o dia era calor para dar. Mas sabe o que Deus fazia? Deus mandava uma nuvem sobre eles para que eles caminhassem sobre o deserto. E de noite o deserto é o contrário, é gelado. O que Deus fazia? Mandava uma coluna de fogo para aquecê-los de noite, irmãos. Então, só que nossa, eu vou entrar nisso aqui, eu vou fechar essa janela, deixa aqui. Mas eu vou falar. Só que muitos estavam com saudades das cebolas do Egito, irmãos. Toma aí. Então, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui é de que Deus começa uma nova história com o povo, a partir da Páscoa. Então, Deus estabelece a Páscoa e a partir dali Deus está dizendo tudo é novo. Agora, Êxodo 3, 12, 3, vai lá no 3 agora, Té. Olha o que diz o verso 3. Não, Té, 12, 3. 12, 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um quê? Um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então Deus agora começa uma nova história, mas Deus dá uma instrução para eles. Peguem cordeiro. Fica atento nisso aqui, irmãos, porque vocês vão ver como que Deus pensa em tudo. Deus manda eles pegarem um cordeiro, que no 10º dia, eles deverão separar um cordeiro e um cabrito para a família. Só que, Deus mandou fazer isso 4 dias antes. Por quê? Porque no final das contas, a ceia iria acontecer no 14º dia. Guarda isso aí. E como é que era fazer isso, irmãos? Eles pegavam o cordeiro e levavam para dentro de casa. Vocês sabiam disso? Eles levavam o cordeiro para dentro de casa e lá eles alimentavam o cordeiro. Porque era muito fácil, irmãos, eles pegarem um cordeiro lá do rebanho e matar eles. Mas Deus é tão esperto, irmãos, que Deus fazia o seguinte, não, cuida deles 4 dias, você vai se apegar a ele. Imagina você, irmão, que gosta de animal, você se apegar a ele e Deus chegar e falar assim, ó, agora você vai pegar esse cordeiro e você vai sacrificar e vai comer ele. Talvez sua mãe que está lá na roça, ela gosta de uma galinha, né? Que ela não quer matar, é a galinha dos ovos de ouro dela ali, né? E aí é como se Deus falasse assim, ó, pega essa galinha agora e mata que a gente vai fazer um sacrifício com ela. Porque Deus estava querendo mostrar para o povo, irmãos, que não era somente matar, mas precisava haver sacrifício. Porque era muito fácil. Ah, não, eu pego um ali e trago e mato. Beleza. Mas imagina você alimentando o animal 4 dias, cuidando dele,
limpando os totô, fazendo tudo, e aí Deus fala para você matar. Vocês lembram da história de quem? Abraão. Então, irmãos, o que isso tem a ver com Jesus? Abre aí 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, verso 18. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados. Ou seja, não é a nossa cultura. E aí ele continua. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes de quê? Da criação do mundo. Irmãos, o que Deus estava mostrando aqui é: o sacrifício vai acontecer no 14º dia. Só que no 10º dia você vai pegar esse cordeiro e você vai cuidar dele. E o texto está dizendo que Deus preparou o cordeiro antes da fundação do mundo. Ou seja, irmãos, Jesus não é o plano B. Deus já preparou tudo antes mesmo de Adão pecar. Entendeu, irmãos? E aí ele continua com esse narrativa. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, irmãos. Então Jesus não foi o plano B, ele já era conhecido antes da fundação do mundo. Deixa eu te falar, antes de você pensar em se converter, Deus já tinha preparado um cordeiro para sacrificar e para te perdoar dos seus pecados, irmãos. Lembra do que eu falei da Páscoa, da justiça e da misericórdia? Elas andam juntas, irmãos. Só que no meio delas existe um cordeiro, e quem é esse cordeiro? Cristo Jesus. E Deus preparou esse cordeiro antes da fundação do mundo. Então, irmãos, a boa notícia é que quem passou pela Páscoa, irmãos, entendeu que Jesus é esse cordeiro. E entendeu que antes de você pecar, antes de você nascer, o cordeiro já foi imolado. Antes mesmo da terra existir, antes de Adão existir, o cordeiro já foi imolado. Foi assim, não foi assim lá em Gênesis 22 com Abraão, irmãos? Quando Isaac chegou e falou assim: tá, beleza, você está me trazendo para isso aqui, mas cadê o cordeiro? Aí na hora que ele foi separar a cabeça de Isaac, Deus... apareceu o cordeiro. Vocês estão entendendo, irmãos, aí como é que Deus vai costurando a história, e nos textos bíblicos, a história bíblica, ela vai mostrando como que tudo... Irmãos, eu acho que era assim, Sr. John que falava sobre isso, né, de que a Bíblia e o jornal, irmãos, elas andam juntas, porque tudo que já acontece, tudo que você lê no jornal já aconteceu aqui. Já aconteceu aqui, irmãos. Ei, essas guerras aí, já está escrito aqui, irmãos. Muitos vão se apostatar da fé, já está escrito aqui. Por isso, irmãos, antes de você se turbar o coração com as notícias desse tempo, leia aqui. Porque o Cordeiro já venceu. Por isso nós vamos segui-lo. Só que, irmãos, olha o que o verso 5 lá de Êxodo 12 vai dizer, que o Cordeiro, ele precisava ser o quê? Sem mácula. E sem rugas. O animal escolhido será sem mancha de 1 ano, sem defeito. E pode ser um cordeiro ou um cabrito. Ou seja, tinha que ser um animal limpo, puro. E aí vamos lá para a história do Novo Testamento? Quando Jesus ia ser levado à cruz, quantas pessoas examinaram se existia pecado nele? Pilatos olhou e falou: lave minhas mãos. Herodes, Anás, Caifás, Judas, o centurião,
o ladrão na cruz, os fariseus, os romanos, todos olharam para ele e falaram: esse homem é inocente. Ou seja, não existia mancha nele, não existia defeito nele, irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Para que você creia que aquilo que o texto lá em Êxodo 12 está dizendo foi cumprido em Jesus, irmãos. E ele é o Cordeiro. E você vai falar: para mim isso é óbvio. Será que é óbvio? Então, irmãos, o Cordeiro, ele não precisava ser apenas observado, irmãos. Ele iria ser morto. Então, irmãos, não existe Páscoa sem sangue e não existe libertação sem sacrifício. Vou repetir, não existe Páscoa sem sangue e não existe libertação sem sacrifício. Para que nós tivéssemos liberdade, foi necessário que o Cordeiro morresse. O que João Batista falou quando ele viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. A diferença de que nós estamos vendo aqui em Êxodo, irmãos, é que aqui é uma simbologia. Deus está mandando a gente sacrificar animal hoje? Não. Porque ele está o quê? Apontando para algo que iria acontecer. E que nós hoje temos o privilégio de ver que aconteceu. Só que muitos de nós, irmãos, vocês estão fazendo, sabe o quê? Nós estamos recriando o Antigo Testamento. Estamos usando até quipá, colocando talite e começando a sacrificar animais. Talvez a gente não sacrifique animal, a gente não leva o animal para a igreja. Mas sabe como é que a gente sacrifica o animal? A gente pega qualquer coisa que não é Jesus e começa agora a dar aspectos de salvação para ele. A gente agora começa a pegar aquilo que Jesus já fez e que está consumado. Nós falamos aqui semana passada. Está consumado, não tem mais obra para fazer, irmãos. E agora a gente começa a recriar Êxodo. E tem muitos ainda que dizem: é ato profético. Vem cá, deixa eu botar o sangue aqui em você. É ato profético. Ai daqueles que ensinarem os meus pequeninos, é melhor que errado, é melhor que amarre uma pedra no seu pescoço e se lance ao mar. Só que, irmãos, o cordeiro era um para cada casa. E aí agora a coisa começa a ficar massa. Porque a gente vai ver que Deus, irmãos, é progressivo. Deus começa na família. Deus agora estende para casa. Deus agora estende para uma comunidade e Deus estende para uma nação, irmãos. Então Deus preparou um cordeiro para cada elemento desse da nossa vida. Só que se você for pegar o texto, você vai ver que qual era o ambiente que Deus mandou o povo ficar? Na casa. Era na igreja? Era no templo? Não tinha templo, né? Vocês entenderam até aqui? Eu já estou terminando, tá? Vai lá, 7, no Êxodo 7, 12, 7. Êxodo 12, 7. Só que, irmãos, eu falei para vocês que Deus mudou a história. Eu mostrei para vocês que o centro é o cordeiro. Só que tinha um elemento a mais aí. Qual era o elemento? O sangue. E o sangue era a marca de quê? Era a marca da salvação. Olha o que aqui diz o 12:7. Então, peguem um pouco de sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão. Agora vai lá no verso 21, 21 e 22. Então, Moisés convocou todas as autoridades de Israel
e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrificam-no para celebrar a Páscoa. Peguem um feixe de isopo e molhem no sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga superior e nas laterais. Nenhum de vocês poderão sair de casa até o amanhecer. Irmãos, pergunta: Deus mandou o povo orar? Deus mandou o povo jejuar? Deus mandou o povo correr? Fugir? Deus falou assim, ó: pega o sangue, passa na porta e fique dentro de casa. Não saia. Fique em casa. A ordem era clara. Então, qual era o símbolo de salvação? Não era a casa. Era o sangue. Porque na hora que o anjo da morte passasse, ele viria o sangue. E esse era o sinal. E quando a gente vê o texto, irmãos, a gente vê que Deus não olhou para dentro da casa para saber quem estava. Olhou? Deus queria saber se era crente, se não era. Se um egípcio tivesse lá dentro, sem crer, assim, sem acreditar em tudo que estava acontecendo. Tanto é que eu não sei quem assistiu a novela da Record que fala sobre isso. Tem uma parte lá que até tem uns egípcios lá que entram numa casa lá e eles são salvos. Mas isso é escatologia lá, é a teologia da Record, tá? Não está no texto. É só para vocês ficarem relaxados, vocês estão assim meio tensos. Deus avaliou o comportamento de quem estava na casa, irmãos? Deus olhou pelo mérito de quem estava na casa? Não. Aí minha pergunta: você acha que agora, nós aqui, vamos agora dar um salto na história e vem para cá agora. Você acha que quando vier os últimos dias, Deus vai olhar o meu mérito? Deus vai olhar o seu? Deus vai olhar o meu pecado e o seu pecado? Deus vai olhar se você tem a marca de Jesus, irmão. Se você tiver o sangue. Aqueles que têm o sangue, para a minha direita. Eu sempre faço essa piada. Mas aquele que não tiver o sangue, na minha esquerda. Ou seja, quem é de esquerda precisa voltar para o lado da direita para se converter. É só uma brincadeira, irmãos. Vocês são chatos, meu Deus do céu. Vocês não aguentam uma brincadeira. Então, irmãos, a nossa única proteção não é o que eu faço ou deixo de fazer. É o sangue de Jesus, irmãos. É só Ele que tem poder para nos salvar. Nossos sacrifícios são em vão. Nossas orações. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou anulando uma coisa. Eu preciso explicar, né? Sempre, porque hoje o óbvio precisa ser dito. Eu não estou dizendo que essas coisas são anuladas, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não temos que orar, eu não estou dizendo que nós não temos que jejuar, eu não estou dizendo que nós não temos que fazer nada disso. O que eu estou dizendo é que isso não traz a nossa salvação. Não é isso que nos traz salvação. A única coisa que nos traz a salvação é Jesus na nossa vida. É a marca de Cristo em nós. Por isso, irmãos, Deus não vai procurar em nós mérito. Deus vai procurar em nós o sangue. E aí eu vou dar um exemplo. Levanta aí, irmãs, vocês duas aí. Rapidinho. Vai ser com as meninas mesmo. Vem, levanta rapidinho. É como, irmãos, aqui está a irmã Aline, vamos representativamente. Aqui a irmã está representando Jesus, irmãos. E eu estou representando Deus. Quando a justiça vier, irmãos, Deus não sabe quem é a Aline. Deus vai olhar para quem? Para Jesus. Agora, se Jesus não estiver na vida dela, se o sangue de Jesus não estiver sobre ela, mas se Jesus estiver, o pecado que estava nela foi satisfeito nele. Então a justiça que deveria ser cumprida nela, foi cumprida?
Por isso, irmãos, obrigado, irmãs. Por isso que o texto está dizendo que a gente não precisa fazer nada. É graça pura. É amor sacrificial, irmãos. Não é o meu mérito, não é o seu. Não é porque você vem um culto domingo, ou porque você frequenta a igreja caseira, ou porque você frequenta sei lá o quê, ou porque você não frequenta outra religião. Não, irmãos. É se você vai ser encontrado nele. Porque nós só podemos ser encontrados em Cristo ou em Adão. Se nós estamos em Cristo, a raiz de Adão não está mais em nós, mas o Cristo vivo está em nós. Vocês entenderam, irmãos? E por último, agora eu termino. Vai lá no 11, Té. Êxodo 11. Irmãos, uma coisa que aconteceu aqui eu falei para vocês, Deus preparou tudo antes, não foi? Não preparou o cordeiro? Como é que eu posso dizer, irmãos? Não providenciou a salvação? Só que a justiça veio. A justiça ela é inevitável. Nós até postamos nas redes sociais sobre isso, né? Porque às vezes nós nos esquecemos, irmãos, de que Deus um dia irá cumprir sua justiça. Quantas pessoas perguntam assim, mas como Deus é bom e tantas coisas más acontecem no mundo? Não ficará ninguém impune diante de Deus, irmãos. Verso 11, capítulo 11, verso 4. Êxodo 11, 4. Moisés disse, pois, ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve, jamais haverá. 7. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal algum. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Agora procura aí Sofonias 1. Irmãos, o que eu estou dizendo com isso aqui? A justiça virá sobre nós. Não tem para onde correr. Naquela noite houve muito choro, perda. Deus executou sua justiça, irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai acontecer de novo. Isso vai acontecer de novo, igreja. Não vai tardar. Não vai demorar. Breve ele virá e cumprirá a sua justiça. E aí o texto de Sofonias 1, no verso 14, diz assim: o grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e vem logo. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Nele até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, e eles andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles serão derramado como poeira, e as suas entranhas serão estercos. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentinamente a todos os que vivem na terra. Esse é o decreto do Senhor, irmãos. E é isso que eu vim lembrar a nós aqui no dia da Páscoa. De que existe um decreto. Existe uma mensagem que o Senhor está dizendo que ele vai vir e ele vai vingar. Porém, irmãos, se o sangue estiver sobre a nossa casa, não há o que temer. Porque Deus vai se vingar dos seus inimigos.
Deus não irá se vingar dos seus amigos. Pelo contrário, Deus diz que ele vai avisar os seus amigos tudo que está acontecendo. Tudo que irá acontecer. Porque existe uma linha que separa tudo isso, irmãos. E sabe qual é a linha? Aqueles que têm o sangue e aqueles que não têm. Não existe o terceiro via. Ou a gente tem o sangue, ou a gente não tem. Aonde tinha o sangue, onde não tinha o sangue, tinha morte. Mas aonde tinha o sangue, tinha livramento. Tinha salvação. E aí, para a gente concluir, meus amigos, é isso. A Páscoa, irmãos, nos coloca diante dessa decisão. Ou nós estamos dentro de casa, ou nós estamos fora da casa. E nós podemos sim fazer uma analogia. Que Jesus, assim como foi com Noé, Jesus é essa casa de proteção. Jesus é esse lugar aonde lá fora o pau pode quebrar, meus amigos. As trevas podem vir sobre a terra, como diz ali Sofonias. Tudo pode se acabar, irmãos, mas nós estaremos dentro dele. Nós estaremos protegidos pelo sangue dele e todas as flechas não vão nos atingir, irmãos. Por isso, o meu convite para nós aqui hoje é: confie. Não fique tentando, não fique brincando entre fora da casa e dentro da casa. Porque talvez possa ser que a hora que você menos esperar, você está fora da casa. E eu não estou falando de igreja, tá, irmãos? Não estou falando de igreja. Porque o juízo é real, irmãos. Mas como eu falei no início, o livramento também é. Porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Olha o que Apocalipse 5 vai dizer. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a glória e ações de graças. A Páscoa, então, irmãos, não é sobre um evento, é sobre uma pessoa. Não é sobre um cordeiro do Egito, é sobre o cordeiro na cruz. E você pode descansar, irmãos. Você pode fazer, sabe o que? Relaxar. Porque Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. Nós não precisamos mais ficar militando contra o pecado. O cordeiro já foi escolhido, irmãos. O cordeiro já foi examinado, já foi passado em revista. Ele já foi morto, mas ele ressuscitou. E ele está vivo. Isso não é um jargão de crente, isso é real. E aí agora, irmãos, só nos resta uma pergunta. E a reflexão para nós nessa Páscoa é: nós estamos dentro de casa ou fora de casa? Porque não importa, irmãos, o quanto eu me sinto, porque não são os meus sentimentos que vão ser levados em conta. Porque no fim, irmãos, não é sobre quem eu sou, não é sobre quem você é. É sobre se o sangue de Jesus está ou não sobre mim e sobre você. No final de tudo, resumindo tudo, se eu tivesse que parar tudo aqui, ó, sei lá quanto tempo eu fiquei aqui, 40 minutos, eu só falaria isso aqui para você. No final das contas, no final de tudo, não é sobre o quanto você peca ou não peca, o quanto você é bom, o quanto você não é. Não é sobre você, mas é sobre o quanto o sangue de Jesus está cobrindo você. É sobre se nós estamos dentro ou fora da casa. Porque se a gente for olhar a história de Noé, todos aqueles que zombaram de Noé, todos aqueles que não acreditaram que iria chover, deixaram a porta se fechar. E quando a porta se fechou, não tinha mais como voltar, irmãos. Lembra das virgens, as prudentes e as nécias? As prudentes estavam esperando o cordeiro, estavam esperando o noivo. Mas as nécias, elas deixaram o óleo acabar. E quando o noivo chegou, já não tinha mais óleo. Então, igreja, eu não estou dizendo aqui para nós que é sobre frequentar uma igreja. Não é sobre isso, irmãos. Isso são consequências de uma vida
lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mas é o quanto da nossa vida o sangue está impregnado. O quanto, se nós formos passados numa máquina de lavar, o quanto do sangue vai ser tirado de nós. Se fosse possível espremer a gente, o quanto do sangue de Jesus sai de nós. Pastor Christian me falou uma coisa que é real. Ele falou assim, ó, quando Jesus voltar, nós não seremos contados. 1, 2, nós seremos pesados. Seremos pesados o quanto de Jesus nós recebemos e carregamos em nós. E se for achado falta em nós. Então, irmãos, eu oro e peço ao Senhor de que Ele abra o nosso entendimento. Porque a Páscoa é um dia de celebrar. É um dia de alegria, sim. É um dia de sentar na mesa e comer. Mas nós não podemos nos esquecer que para que a gente tivesse essa alegria, para que a gente estivesse desfrutando disso, irmãos, alguém foi sacrificado. E aí, o que nós estamos fazendo com o sacrifício dele? Nós estamos simplesmente comendo e bebendo? Ou nós estamos nos derramando diante dele? E pedindo para que ele venha sobre nós e nos lave, nos purifique. Vamos ficar em pé?